mensageiras, todas as obras do André Luiz, foi fenomenal. Foi muito bom, eu estava falando com a Sandra, que é da divulgação, né, com os outros irmãos que trabalham com ela. O que acontece? A gente tem que valorizar bastante essas obras. O Esmeralda também já falei bastante sobre isso. Tem que valorizar bastante as obras de Chico Xavier, André Luiz, né, os espíritos que estiveram pelo Chico Xavier, porque são obras realmente fidedignas, de confiança, obras que trazem realmente um cunho moral, espiritual, e a gente tem que aproveitar, gente, cada segundo, né, Firmina? Cada segundo que a gente puder aproveitar nos instantes que a gente tem para buscar esses conhecimentos, a gente tem que fazer, gente. Vamos buscar os nossos mestres, vamos buscar exemplos de pessoas boas, e tem muita gente boa, gente. Tem muito espírito bom, tem muita gente querendo nos ajudar. Só o fato de estarmos aqui hoje já é e faz parte dos desígnios divinos e dos mentores espirituais em querer nos ajudar. E com a graça de Deus, concedemos-nos a própria oportunidade de ouvi-los, né? Através da intuição, através do amor, e confiarmos, como Jesus nos disse, a sua fé lhe curou. Não foi? Não falou para a irmã hemorrágica? A sua fé lhe curou. A nossa fé é o primeiro passo para erguermos a Jesus e para alcançarmos o que mais precisamos, que é o amor. Porque só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, tá bom, gente? Então vamos lá, não vou ficar falando, porque a Sandra já me deu 2 chutes na canela e ela falou que quer falar, né? Então ela vai falar hoje sobre os mensageiros, tá bom, Sandra? Fica à vontade. É nós e Deus. Valeu. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que até deu pra gente se cumprimentar, a senhora. Tudo bem? Você acha que a gente não se cumprimentou? Então, aqui nós estamos, como o Rafael estava falando, a gente fez um combinado de entrar numa empreitada e falar sobre a série André Luiz. Cada livro é um universo, cada livro é riquíssimo e cada livro tem vários olhares para a gente ter. Então, cada um está trazendo o seu a respeito de uma obra. Eu estou aqui numa responsabilidade muito grande, porque estou com o segundo livro e vim simplesmente depois da Alcione. Falar depois da Alcione é uma responsabilidade danada. Enfim, esse livro que a gente vai estar comentando agora é o segundo da série. O primeiro foi o Nosso Lar, o segundo, Mensageiros, publicado no ano de 1944. A voz está dando para ouvir, tudo bem? Coloca o microfone, tá? No ano de 1944. Uma pontuação interessante que eu gostaria de fazer a respeito desse livro é que, nesse período de 1944, Chico Xavier estava com 34 anos de idade. Foi o mesmo ano que ele lançou o livro Nosso Lar, esse foi o segundo. E também vale salientar que esse período nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Então era assim que o mundo se encontrava, era assim que a Terra estava, eram esses os sentimentos que pairavam, e foi em meio disso que esse médium trouxe essa obra. A primeira foi Nosso Lar, como eu já falei, e a segunda, ela vem como uma continuidade mesmo de Nosso Lar. Emmanuel traz no seu prefácio, que é feito por ele diz que se encontra feliz, realizado com a entrega daquele trabalho, que é muito grande, é muito amplo, mas significa menos que uma semana de trabalho no plano espiritual. Então, uma obra de uma profundidade quanto essa, representar menos de uma semana de trabalho no plano espiritual, é que tem muito trabalho a fazer, tem muita coisa para ir atrás, tem muita coisa para aprender e tem muita mana para arregaçar nós que estamos do lado de cá. Então, esse livro, ele já inicia num período que o Alcione terminou falando, em que André Luiz era hóspede de Nosso Lar. Ele vivia até então num grande castelo, bonito, como ele mesmo descreve no primeiro capítulo de título Renovação, num grande castelo, lindo, iluminado, cheio de belezas, mas ele vivia preso dentro de um caramujo, olhando para as suas dificuldades, olhando para os seus problemas, com as suas reclamações e queixumes, como é a vida de muitos de nós, deduzo eu, pelo menos eu me coloco dentro desse contexto,
E aí ele já inicia com o André Luiz, quando enfim tem a oportunidade de visitar a família, retorna para nosso lar, depois de ser recebido então pelos amigos nas portas de nosso lar, como um morador nobre, não mais um hóspede. Ele é recebido como um integrante lá e a partir de então como um homem renovado. Esse é o André Luiz que chega ao nosso lar. No livro dos Mensageiros, o primeiro capítulo de renovação, ele fala que se desprendendo das coisas do dia a dia, deixando de lado a família que ele deixou na terra, a esposa, os filhos, todos com as suas vidas renovadas e caminharam, ele com tudo aquilo que aprendeu, com tudo aquilo que viu, se encontra como um cálice iluminado, porém vazio. Tinha aprendido tantas coisas, aquilo que para ele até então tinha tanto valor, que são aquelas coisas do dia a dia que a gente carrega, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, para ele aquilo já não tinha mais sentido. Porque com os aprendizados que ele tinha vivido, ele já tinha percebido que aquilo era muito pequeno e ele precisava de algo mais. Foi aí, conversando com os amigos, como nós vivenciamos muitas vezes, que Narcisa, a mesma que o auxiliou a socorrer a família na terra, conversou com ele e disse: André, será que não é momento de estudar, de se melhorar, de crescer, de ampliar esse olhar, de olhar em volta e ver o quão bela é essa colônia? E ele descreve as aves com uma beleza que ele nunca tinha se apercebido, riachos que ele nunca tinha visto, a natureza, as músicas que se faziam no ambiente. Ele não se dava conta de nada disso, porque vivia preso no seu dia a dia. Então, se desligando disso, Narciso o orientou que ele se dirigisse até o departamento de comunicação, para que lá estavam iniciando cursos, que dentro desses cursos ele fosse estudar e identificar as suas aptidões, ver onde ele poderia se encaixar e que caminho ele seguisse. Assim, André Luiz o fez, foi procurar esse departamento. Lá chegando, ele se deparou com Aniceto, que era o dirigente daquele grupo, e é um personagem muito importante que o livro dos Mensageiros traz durante toda a sua história, durante todas as suas passagens, os seus capítulos. Ele fala a respeito de Aniceto, que é o dirigente e é o mentor de André Luiz durante todo esse livro. Chegando lá, ele foi apresentado, e uma das primeiras colocações que Aniceto faz para ele é: este é um departamento de homens novos, que estão dispostos a trabalhar, a servir, mas que igualmente estejam dispostos a deixar suas lamentações, as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades para trás e realmente se propor ao ser alguém novo. O grupo de Aniceto era composto de 50 membros e naquele período haviam 3 vagas. No decorrer da conversa, André Luiz foi convidado a fazer parte do grupo. De imediato ele já aceitou. E esse é o fluir e esse é o caminhar já no comecinho do livro. Adentrando desse grupo, Aniceto apresentou um novo colega dele que se chama Vicente. E Vicente tem uma particularidade. Quando esteve na terra, também era médico, assim como André Luiz. Aniceto foi tomar outras providências do departamento que ele cuida e deixou os dois conversando e disse: como vocês tiveram a mesma profissão na terra, certamente tem muito que conversar. Os dois ali ficaram. Começaram a conversar sobre o campo profissional, como eram suas vidas, como eram suas especialidades, quais os caminhos que haviam seguido. E daí, num dado momento, André Luiz resolve contar para ele como tinha sido a sua experiência na terra, que tinha tido a chance de retornar para ver a família, e ao retornar se deparou com a esposa, com a vida reconstruída, com os filhos caminhando, e para ele aquilo era uma situação dolorosa ainda. Ele contou inclusive com detalhes, no sentido de se avaliar e perceber como que ele se encontrava diante daquilo, como é que ele estava. O amigo ouvindo aquilo, Vicente ouvindo, disse:
que ainda não havia retornado ao lar, mas que André Luiz ficasse tranquilo, porque a história dele era mais dolorosa do que a de André Luiz. Sabe aquelas vivências que a gente tem, que a gente acha que o nosso problema é maior que o de todo mundo? E por um segundo a gente vai ouvir alguém e percebe que não é bem assim? O que tinha acontecido? Vicente também foi médico na terra, havia sido casado, teve 2 filhos, e o irmão advogado dele, o irmão dele que era advogado, foi morar mais próximo deles. Com o passar do tempo, ele e a esposa do Vicente se apaixonaram e tramaram cuidadosamente o assassinato de Vicente. E foi assim que Vicente retornou à pátria espiritual. André Luiz, ouvindo aquela história, ficou assustado, mas como assim? E Vicente, na verdade, nem quis continuar o assunto, porque ele dizia que o ódio é simplesmente uma forma de ignorância, uma falta de conhecimento das leis divinas e das leis maiores. E continuou com outros assuntos. Aquele para ele já não era mais importante. Ele ali estava numa oportunidade de aprendizado, numa oportunidade de caminhar, numa oportunidade de melhoria, e não queria mais ficar preso àquilo. Mesmo tendo contado para o amigo, valeu de experiência e continuaram. Em meio àquilo, Vicente fez uma colocação muito interessante que eu resolvi trazer para a gente conversar, que ele falou assim: André, o Aniceto, que é o líder, é o dirigente do nosso grupo, ele tem uma fala e uma vivência que ele diz que estar em meio a uma conversa edificante é uma forma de trabalho. Estar em meio a uma conversa voltada ao aprendizado das leis divinas, estar em meio a uma conversa produtiva a benefício do outro, a benefício do próximo, a benefício do mundo em que nós vivemos, é uma forma de trabalho. Tanto quanto aquele trabalho que nós fazemos no cotidiano, eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar naquilo. Esse ponto eu achei muito interessante trazer para a gente, porque eu acho que é uma pontuação que a gente também precisa observar. A gente ouve muito dos mentores dizendo: cuidado com as suas falas, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o tipo de diálogo que você leva, não só na casa espírita, porque o nosso templo é o universo. Então que isso faz parte do trabalho, faz parte do nosso desenvolvimento, o cuidado com as nossas falas, por consequência com os nossos pensamentos. Em seguida, eles trazem algumas falas muito interessantes também, que eu gostaria de trazer alguns recortes, que fala dos médiuns que fracassaram nas suas experiências terrenas. E são muitas das histórias, muitos dos compromissos que a gente acaba assumindo antes de vir, perde as lembranças, graças a Deus, porque senão como é que seria? E aqui chega nas vivências do dia a dia, chega na hora da gente conviver com aquele amiguinho que não foi tão amiguinho em outras eras, que a gente combinou de se melhorar, chega aqui a gente esquece aí. E dentre essas falas dos médiuns fracassados, eu selecionei algumas para que a gente traga para essa fala da tarde. Uma delas fala a respeito, tinham 3 senhoras conversando, e uma delas falava o seguinte para as amigas: olha, eu sentia no meu íntimo aquele chamamento e aquela fala dizendo: vai para o trabalho, estuda, trabalha, se dedica, olha o evangelho no lar, o quão importante é. Eu conseguia ouvir isso, mas ao mesmo tempo, e o meu marido? E a minha família, como é que ficava? Como é que ficava a minha casa, as minhas responsabilidades do dia a dia? Ou seja, por conta dessas responsabilidades, por conta desse chamamento da família, ela fracassou espiritualmente porque não conseguiu se dedicar. Essa era a desculpa. Uma outra dizia: o meu problema foi outro. Eu e o meu marido, pelo menos uma vez por mês, nós entrávamos em discussões muito sérias, muito profundas, muito doloridas. Sabe aquela discussão que você começa a desenvolver e um quer ter razão e o outro também, e a gente vai descendo o nível sem perceber? A
achando que está discutindo, que está dialogando sobre algo enobrecedor. Discutindo vai sobre o Cristo. Onde que o Cristo precisa de discussão das nossas vidas? Onde que nos ensinou que através do bate-boca, das brigas, a gente consegue ter razão em alguma coisa? O que ela disse com isso? Aquelas discussões que eram traçadas pelo menos uma vez por mês, de tão frequentes que eram, eles trocavam não apenas palavras dolorosas, mas vibrações doentias entre si. Em meio a vibrações doentias, dolorosas e ofensivas, como que se pode ter um ambiente para se melhorar? Onde que a gente pode construir um ambiente para crescer, para ser melhor, para caminhar em direção a algo de positivo? No terceiro caso, que era a terceira dessas amigas, ela dizia o seguinte: meu caso foi muito diferente de vocês. Meu caso foi muito diferente, não tem nada a ver com isso. O meu caso, eu fracassei por causa de medo. De medo. As outras disseram medo. Eu tinha medo dos encarnados, porque eu achava que todo mundo era falso. Eu tinha medo dos desencarnados, porque eu achava que estavam mistificando. Imagina que por aquele médium vem uma manifestação dessa. Isso não é verdade. Então ficava com medo. E medo de si mesmo. Tinha tanto medo, que tinha medo de mistificar. Eu não tenho certeza se o que eu falei é isso, se o que eu vi é verdade, se o que eu vi tem sentido. E presa, imersa, mergulhada nesse medo, deixou de caminhar. Ficou insegura, ficou com receio, não conseguia confiar em nada, em ninguém. Ou seja, é melhor ficar aqui, estou mais segura. Não vou para lugar nenhum porque eu não consigo confiar em ninguém. Esses são os 3 exemplos de fracassos, de médiuns, que eu selecionei para que a gente pudesse conversar hoje. Porque eu achei muito interessante, tem relatos, vários outros no livro, que vale muito a pena a gente ver. E muita coisa que nos fala muito de pertinho. Então o intuito dessa seleção, desses casos, é para a gente poder parar e pensar e ver. Será que em algum desses casos eu me encaixo? Será que algum desses casos eu faço parte? A intenção do nosso diálogo hoje é exatamente nesse sentido. Então, eles estavam conversando e se prepararam para uma viagem que seria feito junto com a Aniceto. Iriam só os 3, Vicente, André Luiz e Aniceto. Eles iam para uma viagem para a Terra para realizar alguns trabalhos. Na saída do nosso lar para a Terra, é um caminho muito longo. Que a gente vendo os relatos, a mim pelo menos surpreendeu, porque é um caminho longo, é um caminho que eles precisam se desprender de algumas coisas e se preparar para aquilo. Então, o que é que a Aniceto fez? Direcionou André Luiz e Vicente a um lugar, a um local. Eu vou chamar de tratamento por falta de uma palavra melhor. Para um tratamento em que as suas visões fossem ampliadas por conta do trabalho que eles iriam realizar. Só que para que essas visões fossem ampliadas, eles passariam por esse tratamento, mas o mentor os orientou, antes de irem para o tratamento, parem para descansar o corpo, mas façam uma prece. Façam uma prece pedindo ajuda a Jesus, pedindo ajuda para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, para que vocês consigam ter essa amplitude da visão. E aí eu fiquei imaginando com essa leitura, que a gente fala tanto de prece, o quanto é importante e o quanto é necessário no nosso dia a dia, e numa coluna como o nosso lar, na vivência de um mentor como Aniceto, para que fosse feito um tratamento, uma ampliação da mente, que parece algo muito simples da parte dele, mas ele falou, façam uma prece. A prece, no ambiente em que nós nos encontramos, no patamar em que estamos, ele dizia, funciona como se fosse uma permissão e um pedido à providência divina para que tenhamos aquele merecimento.
E é como se estivéssemos não. Estamos dizendo com os nossos corações. É isso que eu quero. É esse caminho que eu quero seguir. E é nessa direção que eu quero ir. Eles foram, passaram pelo tratamento. Foi um momento sublime, como tudo o é quando é feito de coração, quando é feito na região de amor e quando é feito com o propósito do bem. Mas eles não sentiram grandes diferenças físicas. Seguiram a vida. Preparados para viajar, Aniceto falou para eles. De uma maneira jocosa, o livro inclusive falou para eles o seguinte: era a primeira viagem que eles iam fazer, nesse sentido de trabalho. E ele falou, vejam vocês que interessantes, quando a gente vai viajar na terra, a gente leva mala, leva caixa, leva roupa, leva utensílios de higiene, leva um monte de coisa porque a gente precisa. Aqui, no momento que a gente se encontra no plano espiritual, o que a gente precisa levar é o coração cheio de vontade, é o espírito cheio de amor, com dedicação, com desprendimento e com o bem-querer para fazer o melhor e para atingir aqueles objetivos e aquelas pessoas que nós estamos indo em busca. O único objeto que precisamos para viajar é o coração. Então é uma viagem de amor e já estamos equipados com tudo que a gente precisa. Assim eles viajam, os três. Saindo da região de Nosso Lar, eles vão se afastando, e o André Luiz comenta que ao longe ele vê as torres de Nosso Lar ficando mais distantes. Na medida que eles vão se afastando, a luz ambiente cai, o ambiente fica mais sombrio, e na medida que essa luz vai caindo, a luminosidade do ambiente, o ar fica mais pesado. Vicente e André Luiz, um instante, olham para si e se dão conta de um brilho. E percebem que aquele brilho é deles. Vivendo em Nosso Lar, vivendo numa colônia com espíritos tão mais elevados, eles ainda não tinham percebido isso. E quando se dão conta do brilho que exala deles, os dois começam a chorar e entram em prece agradecidos à providência divina pela oportunidade de estar vivendo naquele momento. Sabem que não são anjos, sabem que não são santos, sabem que estão numa luta constante consigo mesmo para se melhorar, mas a providência divina é tão maravilhosa que concede aquela bênção na vida deles. Os dois simplesmente choram. Aniceto, vendo aquela cena, se sensibiliza e fica muito feliz em vê-los naquele estado, naquela condição de gratidão, mas igualmente caminhando. A viagem segue, até que eles chegam num posto. Depois de viajar um pouco, eles chegam num posto, ainda não chegaram na terra. Chegam num posto que é tido como um castelo. Um castelo que eu fico imaginando esses castelos de contos de fadas que a gente vê nos filmes. Porque a descrição que eles dão não tem nem como a gente descrever no nosso cotidiano. Mas é um castelo grande, com grandes muros. Lá eles são recebidos. Aquele é um posto de socorro, é um posto de atendimento, que funciona para as pessoas socorristas irem até lá. E lá eles fornecem tanto alimentação quanto medicação para aqueles necessitados que ali chegam. Foram recebidos, muito bem recebidos, conheceram alguns espaços e foram apresentados aos dirigentes do lugar, que se chama Alfredo. A sua esposa se chama Ismália. Alfredo, quando os viu, falou que estava extremamente feliz, porque eles estavam visitando a casa, aquele posto de socorro, no mesmo dia que Ismália também estava. Os dois eram casados, e apresentaram o ambiente para eles. Eles estavam muito felizes de presenciar um lugar daquele, numa região daquela, um posto de socorro tão importante. E aí, deixa eu ver aqui para não falar bobagem para vocês. E aí, na medida que eles vão conhecendo, tem uma passagem também muito interessante que eu selecionei.
O André Luiz vê naquele castelo, ele viu um quadro que era uma pintura numa tela. E ele ficou inebriado ao ver aquilo, porque quando estava encarnado, ele foi a Paris. E em um dos museus ele viu aquela tela. Ficou impressionado ao vê-la. E Alfredo disse, as pessoas que vêm aqui da Terra normalmente chamam a atenção desse quadro. André Luiz achou que o quadro era uma cópia da Terra. Mas Alfredo disse o seguinte, um pintor na Terra, quando dormia em desdobramento, veio até aqui, viu um quadro e o plagiou lá na Terra. O quadro não tinha os mesmos traços de beleza, não tinha a mesma expressão que tinha lá no plano espiritual, pelo ambiente, né? Mas fez muito sucesso e continuava fazendo, que faz parte de um museu aqui na França, né? Então, eles continuaram. Alfredo e Ismália estavam conversando. Eles serviram uma refeição para eles com muitas frutas, mostraram um ambiente muito simpáticos. E os dois traziam em si uma sintonia que o André Luiz ficou feliz em perceber. No meio daquela conversa, o André Luiz disse, que bom que vocês têm um ao outro aqui. Então você, Alfredo, pode contar com Ismália, que é uma companheira, e juntos é mais fácil conduzir as coisas e se ampararem um no outro. Alfredo e Aniceto se olharam, sorriram, e aí Alfredo disse, André Luiz, eu vou te contar qual é a nossa história. Nós não vivemos juntos. Ismália mora em planos mais elevados. Ela não vive aqui comigo. Por quê? Na nossa última encarnação, eu era um homem de muitas posses. Um homem, um comerciante muito próspero, tinha muitos negócios e tinha um sócio que não era lá de bom caráter. Nós tínhamos muitos negócios juntos. Só que esse sócio se apaixonou pela minha esposa, Ismália. Como nós tínhamos muitos negócios, ela não me contou o que estava acontecendo e não cedeu às investidas daquele sócio. Só que o que acontece? Como o sócio dele não era correspondido, e Alfredo também, por sua vez, não estava acordado nem atento às responsabilidades que um pai de família, que um pai de uma casa, as responsabilidades, os compromissos, os cuidados que se fazem necessários, ele não tinha esse olhar. Quem tinha esse olhar para casa era Ismália. Então, nas investidas que ela estava tendo, ela não dividiu com ele, não cedeu às investidas dele, e ele, como um homem inescrupuloso, começou a investir contra ela. Falava mal dela para o marido, que acreditava. Com isso, a vida conjugal deles começou a se tornar um inferno, porque o marido desconfiava, achava que alguma coisa não estava indo bem, que alguma coisa ele não sabia do que estava se passando. Assim passou-se o tempo, a situação piorou, e esse sócio resolveu uma trama para que a coisa fosse a efeito. Ele falou para Alfredo de que esse homem, o amante de Ismália, ficava na casa deles no quarto ao lado. E que ele estaria, o horário que ele ia sair, e contratou uma pessoa, contratou um homem. Esse homem ficou no quarto ao lado. Alfredo chegou em casa extremamente violento, procurando em todos os lugares, embaixo da cama e tudo. A esposa acordou assustada, sem saber o que estava se passando, e ele procurando o homem porque sabia que o amante dela havia se encontrado. Procurou em tudo e não achou. Conforme o combinado, o homem saiu do outro quarto, pulou pela janela, fugiu pelo pomar, mas deixou um belo e caro chapéu para trás, como uma prova de que era um homem que estava ali. Aquele chapéu como prova do poder que ele tinha, de quem era, enfim. Alfredo foi atrás dele e não conseguiu pegá-lo. Atirou para todos os lados e não conseguiu pegá-lo. Como não conseguiu, voltou para dentro de casa
e ia resolver aquilo com a esposa. Em meio a toda aquela situação, ele quase chegou a tirar a vida, não fez, mas levou Ismália de volta para a casa da família, a devolveu, o casamento estava acabado. Ela não iria ter mais contato com os filhos, porque estava sendo tida como adúltera. E ele foi embora para a Europa, morava no Rio de Janeiro, foi embora para a Europa com os filhos. 2 anos depois, ele recebeu a informação de que Ismália, diante de toda a situação que tinha vivido, e de volta na casa dos pais, distante dos filhos, ela pegou tuberculose e morreu. Dada essa situação, Alfredo resolveu voltar a viver no Rio de Janeiro, na mesma casa, com os filhos. Retornou para o Rio, continuou sua vida, os anos passaram, a vida não era a mesma, porque ele e a sua esposa se amavam, diante de tudo que tinha acontecido, que ele tinha feito, mas não era feliz, porque ele a amava, não entendia o que tinha acontecido, mas acreditava que tinha acontecido. Com o passar do tempo, ele recebeu um chamado para que fosse visitar o ex-sócio que se encontrava em leito de morte. Ele assim foi. Chegando lá, o ex-sócio, vendo-se de frente com a morte, resolveu confessar o que havia feito e pedir perdão. Alfredo não o perdoou. Diante de tudo que tinha vivido, não perdoou aquela situação toda. Não perdoou ao outro, não perdoou a si mesmo pelo que ele tinha feito. O ex-sócio morreu. Ele voltou para casa muito mal, diante de tudo que tinha acontecido, para ressarci-los, para tentar se aproximar, mas daí já não teve tempo, porque logo depois ele também veio a morrer. Talvez de tristeza, talvez de culpa, talvez de uma série de situações, mas ele também morreu. Chegando no plano espiritual, Alfredo se encontrava em situação deplorável. Mas quem o recebeu? Ismália. Quem o deu assistência? Quem ficou junto? Quem estava ali ao lado dele era Ismália. E hoje, na passagem do livro, ele se encontra nesse posto de socorro. Ismália vive em ambientes mais elevados. E ele vive ali como hoje uma oportunidade de aprendizado, mas também de solidão. Aquela solidão que nos ensina a valorizar o outro que está do nosso lado. Aquela solidão que nos ensina a ter respeito, a aprender, a olhar com afeto, a saber pensar, a saber refletir e também a saber perdoar. Essa era a situação dos dois hoje. Essa era a situação que eles viviam e esse era o motivo porque Ismália vivia num outro ambiente, em colônias mais elevadas, e uma vez por mês ela vinha até aquele local para visitá-lo e para trabalharem juntos. Na continuação do livro tem uma passagem muito interessante, que eu também selecionei para a gente conversar. Dos lugares que tem naquele castelo, tinham regiões que o livro descreve muito grandes, e com uma imensidão de pessoas adormecidas. Só que aqueles adormecidos são pessoas que desencarnaram e que não têm consciência, ou que enquanto estiveram na Terra não tinham consciência nenhuma sobre as leis divinas, sobre Deus, sobre o respeito à natureza como um todo. Nessa continuidade, tem um momento em que todos param e vão fazer uma prece. E essa prece é feita por Ismália. Eles contam que o ambiente se transforma totalmente quando o espírito daquela magnitude convida a todos para uma prece. Todos se abrandam, todos entram numa sintonia, as cores mudam, o perfume que exala no ambiente é diferente, e todos aqueles, os que estão dormindo, alguns que se encontram com pesadelos extremamente dolorosos, alguns que se encontram pesadelos diante das situações que reconstruíram, que tiveram crimes, que cometeram grande violência e que vivem com aquilo repetindo na mente, mesmo aqueles, todas as pessoas do ambiente recebiam as emanações da prece que Ismália proferia naquele momento. Continuando, por causa do nosso tempo, eu vou dar um salto só porque tem uns pontinhos que eu queria falar para a gente encerrar. Eles saem de lá e chegam à Terra.
Chegando à Terra, André Luiz tem um susto, porque ali ele se dá conta de que a sua visão está mais ampliada. Porque ele percebe, pelas ruas do Rio de Janeiro, um grande número de pessoas andando, encarnadas, mas um número maior ainda de desencarnadas. Alguns que não tinham nem noção uns da presença dos outros, alguns desencarnados presos e colados aos encarnados, caminhando para lá e para cá, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eles se dirigem a uma casa humilde e simples, mas que serve como um posto de apoio ao nosso lar. Um outro ponto que eu quero muito mencionar é que eles chegam nesse posto de apoio e percebem vários mentores em trabalho constante, em movimentação, e aquilo era um ponto, inclusive, de preces. Era um ponto de assistência, era um ponto de apoio, era um ponto de equilíbrio, era um ponto de relações, era um local de tratamento. Uma casa que aos nossos olhos encarnados era muito simples, mas que no plano espiritual, pelas preces e pelas vibrações que eram emanadas ali, era um ponto de apoio de nosso lar. Um outro ponto que eu quero mencionar para vocês, que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li Os Mensageiros lá atrás, que André Luiz conta que ele percebia alguns seres rastejando nas ruas. Alguns tinham aparências monstruosas, era uma coisa que era assustador para alguns olhares. E ele via que chegando na frente daquela casa, eles tinham um susto, tinham como se fosse um choque e saíam. Aniceto comentou que aqueles são espíritos que se encontram em momentos muito dolorosos no sentido moral. São espíritos, como é que eu posso mencionar, gente? São espíritos moralmente com a vibração dolorosa diante das suas construções e com todo o respeito ao momento de cada um. Então eles andavam andando pelas ruas e quando viam tempestade se formar, assim como nós encarnados, se a gente vê que está caindo uma chuvinha, que vai chover, pega um guarda-chuva e se abriga, com eles não era diferente. Só que eles buscavam entrar em casas de diversão noturna. Quando não tinha condições para aquilo, entravam em casas que tivessem com as portas abertas. E ao entrar, eles sentiam a vibração ambiente. Aquela casa era uma casa em que se faziam preces, em que se cuidavam das emanações mentais, em que se fazia evangelho no lar. Quando eles chegavam perto, sentiam um choque vibracional e saíam de lá. Eis a importância do evangelho no lar. Eis a necessidade da prece nos nossos lares. Para encerrar, o livro conta mais à frente algumas passagens no campo rural, em contato com a natureza. Aniceto conta que não existe nenhum pedacinho da natureza que seja exatamente igual um ao outro. Mas é que no ambiente, que é diante da natureza, que existe as maiores emanações de fluidos vitais para tratamentos médicos, para a saúde, para a assistência e para o amparo. Sempre diante da natureza. Então acho que isso é um ponto muito interessante que a gente precisa pensar e precisa ver. Aniceto estava falando a respeito disso e eles ouviram um barulho lá perto. Foram ver Aniceto na frente, que já tinha noção do que estava se passando. Tinham dois encarnados, assustados com uma situação, eles olharam no chão e tinha um homem caído, tinha batido a cabeça, tinha uma poça de sangue e tinha um burrinho muito tenso, muito assustado, muito arredio perto. E eles olhando o que tinha acontecido, um dos encarnados estava assustado, com medo que aquele homem tivesse batido o crânio, tivesse tido alguma coisa muito grave, porque estava desacordado. E aí veio um mentor espiritual responsável por aquela região, conversar com eles, e falou para Aniceto que o burrinho tinha dado um coice no homem que era o condutor da carroça que ele estava levando. Aquele burrinho era que ajudava o homem no seu ganha-pão, no seu trabalho no dia a dia. Deram as assistências, o socorro foi feito, 3 encarnados. O que estava acidentado, os outros 2 que estavam dando assistência e um número muito grande de desencarnados.
Passada aquela situação, foram dar assistência, o homem foi levado para os cuidados médicos. Veio aquele mentor que estava conversando com o Aniceto, que era o responsável pela região, e falou com o outro, que era responsável por aquela estrada. Falou, mas por que isso aconteceu? Você é o responsável por essa área. O que aconteceu? Para o animal dar um coice nele, ele cair assim e morrer? O responsável por aquela área disse o seguinte: eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Esse homem é de uma agressão, de uma violência e de uma estupidez. Ele usa de tanta violência para com os animais e para o que estão em seu derredor, que hoje ele bateu tanto no burrinho, ele agrediu tanto e machucou tanto, que o animal, sentindo os reflexos da vibração infeliz dele, reagiu, deu o coice, ele caiu e aí foi feito o acidente. A minha parte, enquanto protetor do ambiente, foi feita. Agora, a atitude dele trouxe esse retorno, a minha parte foi feita, mas a busca dele também, ele se encontrou. Depois disso, o mentor do ambiente falou, você está certo, não tenho o que dizer. Depois disso, eles se reuniram, os espirituais, e foram fazer um evangelho ali, falar das leis divinas. O livro transcreve com uma beleza de que os animais em redor, as aves vêm para perto. Diante daquela sintonia, diante da harmonização que se faz pela realização de um evangelho no ambiente rural. Gente, o livro é fantástico. É fantástico. É muito difícil fazer um recorte para trazer um pedacinho de uma coisa com uma riqueza tão grande. Esse foi só um pedacinho do segundo livro da coleção do André Luiz. Chico Xavier, com 34 anos de idade, no período que a Segunda Guerra Mundial estava tomando conta do mundo. É um livro que vale muito a pena. Vale a pena a gente ter de cabeceira, a gente aprender, a gente estudar. Porque a gente aprendendo, a gente se ilumina e cuida melhor do outro. Minha gratidão pela presença, por terem me ouvido. E é isso. Muito obrigada.